Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no canal do Centro Espírita Casa de Amor, esta casa que fica localizada no bairro Infraero 1, em Macapá, capital do Amapá, e hoje nós vamos trazer mais um assunto para a gente conversar nesse período tão difícil, né, que toda a humanidade está passando, que é o período da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Até o momento, alguns países já estão adotando a vacinação, o Brasil ainda não, então ainda é um momento difícil, de muitas perdas, de muito sofrimento para as famílias e de uma incompreensão generalizada. Nós vamos trazer aqui uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, quando Jesus dizia: "Vinde vós mesmo para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno." Nossa, Jesus falou isso há mais de 2000 anos, quando ele passou pela Terra. Parece que ele estava falando da gente, né? Da civilização atual. Porque é assim que nós vivemos. Assim que nós vivemos. Existe uma teoria filosófica chamada de não lugares, de um filósofo chamado Marc Aurèle, que descreve mais ou menos o seguinte, que os não lugares são todos aqueles lugares opostos ao lar. Aqueles lugares que não têm as mesmas características do nosso lar. O que a gente tem no lar? Intimidade, a gente se sente em casa, a gente tem acolhimento, tem atritos e conflitos, porém, não, de um modo geral, são contornados pelos laços de afeto e de amor que existem na família, e a situação vai, né, percorrendo até ser solucionada. No lar nós encontramos abrigo, encontramos família, encontramos alimento, encontramos descanso, momentos para ficarmos sós, refletirmos, enfim, é a casa da gente, né? O não lugar é tudo aquilo que se opõe a isso. São os lugares públicos onde as pessoas, nós estamos sempre de passagem, mesmo nos nossos locais de trabalho, muitas vezes trabalhamos durante muitos anos com um grupo de pessoas, mas não adquirimos nenhuma intimidade, não conhecemos aquelas pessoas, não sabemos como elas moram, como elas vivem, como é a situação da família, e administramos ali aquela fraternidade de convívio social que não se aprofunda. Os não lugares são os aeroportos, por exemplo, por onde passamos, estamos ali de passagem, nada se identifica com aquilo que somos, porque não é a nossa casa, são as vias urbanas, as praças, os lugares públicos de um modo geral, que a gente vive e às vezes vive muito mais neles do que na própria casa. Na verdade, no mundo de hoje, nós encarnados vivemos muito mais os não lugares do que o nosso lugar, que é a nossa casa. Então, nesse momento, quando o coronavírus e a doença provocada por ele, a Covid-19, uma doença ainda muito cheia de mistérios, né? Que deixa sequelas que ainda estão sendo estudadas, porque são sequelas diferentes em cada pessoa. No momento em que esta doença ela nos obriga a abrir mão dos não lugares e nos voltarmos para nosso lar, para nossa casa, algum recado tem que estar aí por trás e nós temos que obedecer, entender. Por que a natureza, portanto, se a natureza assim procede, é porque está sob o comando de Deus, quer afastar desse convívio social por um tempo, e sim um tempo, porque já faz quase um ano que estamos, né, nesse isolamento. Por que a gente precisa disso? Por que a gente não conseguiu fazer isso
sem precisar da dor. Dar mais atenção aos filhos, aos pais, à casa, aos problemas que ali estão sob nossa responsabilidade. Muitas vezes eles são empurrados para debaixo do tapete porque a gente não tem tempo. Não tem tempo de vir para casa no horário do almoço, não tem tempo de chegar cedo, não tem tempo, às vezes, de fazer uma atividade física para cuidar da própria saúde, não tem tempo de dar atenção ao esposo ou à esposa, ao companheiro ou à companheira, porque estamos morando nos não lugares, estamos morando nesses ambientes que não aprofundam relações, que não facilitam o aprendizado que a família proporciona. E aí a gente, mas a justificativa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar a família. Sim, todos nós precisamos. Mas será que não tem um componente de exagero nesse uso do tempo, ou uma desorganização desse uso do tempo? Ou será que a gente também às vezes não usa esse mecanismo de fuga para não conviver com os problemas de casa, com as dificuldades? E quanto mais a gente empurra para debaixo do tapete, mais os problemas crescem e vão se tornando cada vez mais difíceis de serem resolvidos. Muitas vezes, ao não querermos enxergar aquele filho que começa a se comportar de forma diferente, estranha na adolescência, quando o momento chega e que ele se revela dependente químico em alto grau e a família sequer desconfiava, porque não tinha intimidade, porque não sabia com quem ele andava, porque não sabia o que ele fazia, porque ele passava a maior parte do tempo no quarto trancado e por estar no quarto trancado, estando em casa, ninguém se preocupava, porque o diálogo foi ficando escasso. Mesmo o diálogo entre os casais foi ficando escasso. Pais e filhos não conversavam mais, muitos ainda não conversam. Por que a convivência forçada pela pandemia dentro de casa gerou muitos divórcios, muitas brigas, muitos conflitos? Porque ao voltar para dentro de casa, o dever de casa não tinha sido feito, da convivência fraterna. Muitos voltaram e se depararam com uma realidade que não queriam vivenciar. Aqueles que se voltaram para dentro de casa, conscientes do que é esse recado, do que deve ser feito, eu tenho uma oportunidade agora forçada pela dor, de olhar para dentro da minha família e reconstruir talvez relações que estavam alquebradas, que estavam frágeis, verificar o que é verdadeiro na vida da gente, os laços verdadeiros, os laços mais profundos. E às vezes a gente dá valor para tanta coisa lá fora, que ser reconhecido por A, por B, pelo chefe, pelo político, por tanta gente que não é de verdade no nosso convívio. E a gente esquece daqui, da retaguarda, de casa, de como é que as pessoas de casa nos veem. Então, Jesus recomenda: refugia-te em paz. Esse recuo da vida mundana, ele tem que nos ensinar algo, que é principalmente estar em paz, estando em casa, estando só, estando refletindo. Estar em paz, tendo a oportunidade de repensar a vida, de repensar os valores, de repensar as relações, a convivência fraterna, a convivência familiar, a convivência com os amigos. Tenho ouvido de tanta gente: nossa, depois desse isolamento, eu não sinto mais vontade de passar todo final de semana fora, no barzinho, ou em outros lugares, né, que atraem as pessoas pela diversão momentânea. Eu tenho sentido necessidade de estar em casa, de olhar fotos lindas de casais com os filhos, no dia de Natal ali, jogando um brinquedo, vestidos de forma simples e
e várias pessoas postando fotos de natais bem diferentes do que era antes. Eu propriamente tenho um exemplo na minha família que eu acho que é interessante a gente observar. Eu tenho feito essa reflexão. Quando eu era jovem, o Natal na minha casa era sempre muito exagerado, né? Muita comida, muito presente, muito enfeite, porque era tradição, assim é a tradição. E com o tempo passando, nós fomos nos incomodando com dois aspectos. Primeiro, com o excesso de comida que sobrava, não dava nem para guardar na geladeira, ficava para outro dia, e as pessoas levavam, e era aquele, né? E às vezes estragava. O excesso de presentes e a desigualdade na distribuição dos mesmos. Crianças que ganhavam 5 presentes, crianças que ganhavam 1, umas que ganhavam um presente caríssimo, outra que ganhava um presente muito simples. E aquelas desigualdades dentro do mesmo ambiente começaram a nos incomodar. E ao longo dos anos nós fomos tentando modificar, né, esses elementos da ceia de Natal, do momento do Natal. Mas agora conseguimos, eu devo reconhecer que nós conseguimos avançar bastante sobre esses dois aspectos. Mas neste Natal em especial, a gente ficou pensando, nossa, era cada núcleo em sua casa, a gente estava se falando pelo WhatsApp, né, por ligação de vídeo, e as ceias muito simples, que você fez aí na sua casa, eu fiz um prato, outro fez outro prato, não era mais aquele banquete, né, que sobrava, que jogava fora, e todo mundo, fora a parte do encontro fraterno da família, que é essa, se todos nós sentimos, mas essa coisa da simplicidade nos fez pensar, olha, a gente pode passar natais mais simples. Jesus era um homem simples. Jesus era um homem simples, um homem muito simples. E aí, Emmanuel faz uma análise dessa passagem do Evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte para a gente: nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora. É verdade. Igrejas de várias religiões estão ocupando o mundo inteiro. Pode faltar hospital, mas igreja não falta. Tem muita igreja, centros espíritas, igrejas, templos de pedra de um modo geral. Porém, o que acontece? Tamanho volume de igrejas e templos não foi suficiente para combater o volume de desencanto nas almas. Nós vivemos a era da depressão. Depressão hoje é caso de saúde pública, tão comum que se tornou, né? Por que isso acontece, então? Por que com tantos templos religiosos nós ainda temos a alma tão deprimida, tão sofrida? Emmanuel alerta mais uma questão, né? A legislação trabalhista vem sendo aprimorada, vem sendo aperfeiçoada, o trabalho escravo em grande parte do mundo é proibido, a legislação trabalhista favorece que as pessoas trabalhem um determinado horário, que tenham seus direitos, né? Mas nunca vivemos tão angustiados como atualmente, preocupados com as condições de trabalho e ganhar mais, né? E é sempre essa a preocupação principal nas nossas mentes. As máquinas da civilização moderna também vieram trazendo grandes avanços, né? Porém, surgiram preocupações tão angustiosas na atualidade, né? Por que isso acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem as máquinas trabalhando para aliviar o trabalho pesado do homem,
a gente assiste guerras de arrasamento científico. As guerras destroem as conquistas da humanidade. Ao mesmo tempo que a gente avança, né, no trabalho no campo, com maquinário que acelera a produção e tudo, a gente produz guerras absurdas que devastam a produção científica. E é cultural também. Ao mesmo tempo, a gente avançou nessas técnicas de produção, lembra, Emmanuel? Esse maquinário todo do campo, que é fabuloso, né, que produz, olha a soja, como a soja é produzida em grande escala. No entanto, nunca se viu tanta fome no mundo, tanta miséria. O que está acontecendo? Ainda há pessoas que defendem que a população mundial é maior do que a capacidade de produzir alimentos. Não é verdade. Não é verdade. A capacidade de produzir alimentos cresceu muito, mas a capacidade de distribuir não cresceu na mesma proporção. Então há muita fome e muita miséria nesse mundo, né? Ao mesmo tempo que a fome de pão, a fome de vestuário, a fome de saúde, a fome de acesso a medicamentos caros, a miséria nos rodeia. É um disparate muito grande entre um país que tem muito e extrapola, né, nesse poderio, e os países que não têm, ou que têm pouco, ou países dentro do próprio país em que a desigualdade é muito grande. Então, aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade, mas nunca se viu tanta discórdia. O mundo, as pessoas, não precisa ir longe, a gente pode olhar à nossa volta, discórdia. Aquelas sutilezas da discórdia o tempo todo, você tentando se proteger daqui e dali, tentando se corrigir também para não provocar a discórdia. Então, a discórdia é muito presente nas nossas mentes e nas nossas ações ainda, né? Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem desses caminhos, desses não lugares, sem encontrar sentido para a vida. Temos índices altíssimos de suicídio no Brasil. Em nossa cidade, Macapá também, já figurou várias vezes como a capital com maior número de suicídios, proporcionalmente à sua população, claro. Então, por que tanta infelicidade se nós conquistamos tantos avanços materiais? Falta-nos a capacidade de refletir sobre a vida, a paciência para parar essa máquina toda de vai e vem, olhar para dentro, pensar, porque mesmo Jesus, um espírito de altíssima qualidade, de tanta luz, de elevadíssimo, mesmo ele, ao reencarnar no mundo, precisava e recorria a momentos de isolamento, onde ele parava, pensava, refletia, conversava com Deus, acalmava seu coração e dali saía para continuar sua jornada de ensinamentos na Terra. E nós não costumamos fazer isso. Nós temos muito pouco tempo para reflexão. Ocupamos o tempo com o trabalho, com o exercício físico, que é necessário, sim, com o divertimento, com as baladas, né, para os mais jovens ou para os mais velhos que gostam também, com várias situações, e muito pouco reservamos para esse momento de refugiar-nos na paz, como dizia Jesus. Refugia-te em paz. Nós precisamos disso, porque é o autoconhecimento que a gente adquire através da experiência de vida sendo refletida, porque se a gente só faz e não pensa sobre o que faz, é mesmo que não está fazendo, do ponto de vista do crescimento espiritual. A gente precisa fazer e pensar, para quando for fazer novamente, fazer melhor. É sempre assim, pensando, refletindo, analisando. Não tenha medo de ser
considerado diferente, considerado chato, porque não está o tempo todo nessa reviravolta, nesse vai e vem frenético, sem pensamento, sem reflexão. Não tenha problema com isso. Faça a sua parte por você. É assim que Jesus ensina. Refugia-te em paz. Refugia-te, seja na tua casa, se não tiver um local em natureza, porque facilita muito, né, o contato com a natureza, para parar um pouco, descansar, pensar em si, como você age, como você reage, porque a gente pode até fingir para os outros, mas para nós mesmos a gente não finge, né? Por que eu agi daquela forma? Por que eu fiz isso? Eu posso fazer melhor? E daí extrair aquele ser humano que está lá dentro, iluminado, esperando para sair, para tomar conta da nossa vida, porque ainda somos muito acabrunhados. A nossa luz ainda brilha muito pouco, porque precisamos de autoconhecimento, de trazer de dentro de nós essa luz que é divina e que é a luz que nos criou. É de onde viemos, portanto somos luz. Mas, no momento, essa luz é ensombreada por nossa ignorância, por nossos desvios de conduta, de caráter, por nosso egoísmo, por nosso orgulho, por nossa teimosia. Este é o século da espiritualização. É preciso entender os recados do universo, os recados de Deus. Passar por uma pandemia e sair dela igual como era antes, não entendeu o recado. Passar por tudo isso, ter perdas na família, ter adoecido, ter passado pelo medo, pela dor, e sair igual, com os mesmos erros, com a mesma visão de mundo que tinha antes, não aproveitou o tempo para refugiar-se na paz. Então o recado de Jesus é muito claro e ele é atemporal, o que é mais interessante. Ele falou isso lá atrás, há mais de 2000 anos, quando passou pela Terra encarnado, e deixou esse recado para nós, como se ele entendesse que precisaríamos dele durante muitos séculos pela frente, né? E aí Emmanuel segue dizendo: ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É a alma que está reivindicando seu lugar na nossa vida, porque a matéria já ocupa a maior parte do nosso tempo, mas a alma está agora dizendo: atenção, eu existo e eu quero o meu lugar na sua vida, porque sou eu que prevaleço, sou eu que sou eterna, não é o corpo, é a inteligência, é o espírito que no momento está encarnado. Então, se eu sou verdadeiramente um espírito, o que é eterno em mim é o espírito, que se manifesta por meio da alma, por meio da alma. O espírito encarnado é a alma, né? Então ela está dizendo: opa, atenção, até o momento você ocupou 99,9% do seu tempo e da sua inteligência para cuidar da matéria. Chegou o meu momento. Caso contrário, a gente vai permanecer se ocupando só da matéria, dos prazeres do mundo, dos prazeres momentâneos, né, daquilo que a gente acha que não, naquela festa que a gente não pode faltar, naquele evento que a gente não pode faltar, naquele trabalho que a gente tem que conquistar e para isso precisa passar a perna em todo mundo. Então, se a gente continuar pensando assim, depois do susto que essa pandemia trouxe para a humanidade, da sacudida que deu, né? Então, a gente pode esperar mais ensinamentos dolorosos. Então é hora de parar para pensar, é hora da gente refletir. E esse Natal foi um símbolo muito importante disso. Agora virão as festas de Ano Novo, né?
E nessas festas de Ano Novo, as pessoas costumam sair mais ainda do que nas festas de Natal. Fazer festa mesmo, né? Ir para a rua, beber com os amigos, ir para as festas de Réveillon. Então vamos parar para pensar. O que a gente quer? Não ir para uma festa um ano e ter o resto da vida, ou a vida inteira, esta vida inteira, para viver as nossas experiências junto com os nossos familiares, nossos amigos, ou a gente ainda está naquele estágio de achar que se perder a festa de Réveillon, perdeu metade da vida. Se ainda estiver nessa fase, então, boa festa, mas a teimosia, ela traz consequências na vida espiritual, né? Então, vamos fazer valer o ensinamento de Jesus, este ensinamento que é refugia-te em paz. E quando tu fizeres isso para pensar, para refletir sobre a vida, para traçar metas, para estabelecer o que tu queres para a tua vida e da tua família, para repensar as práticas anteriores e transformá-las, ressignificá-las, construir novas formas de se relacionar, vamos aproveitar esse momento tão rico para isso. Orar pelos que partiram, dar atenção àqueles que estão enfermos, estamos todos juntos no mesmo barco, a nossa arca está seguindo, estamos nela para aportar quando o tempo melhorar. Saberemos aportar quando o tempo melhorar, saberemos nos comportar nessa nova era, nesse novo tempo. Tudo isso a gente tem que trazer para a mesa para conversar com os familiares. Aos espíritas recomendamos o Evangelho em casa, o Evangelho no lar. É um momento riquíssimo para a gente fazer essa reflexão. Também às demais religiões, aos demais cristãos, cada um tem a sua maneira de fazer as suas preces, as suas reflexões, fazer esse refúgio em paz. Façamos, cada vez que nós fazemos isso, a gente se une às melhores energias do universo e elas reverberam e a psicosfera da Terra melhora e os males vão sendo curados. Está nas nossas mãos curar a Terra, assim, curar as doenças da humanidade, o orgulho, a mentira, né, a vaidade excessiva, os assassínios, né, os crimes, está nas nossas mãos. Então transformemos o nosso coração, que ele vai ajudar a transformar os outros. E a gente não pode apontar o dedo para o outro, querendo que o outro se transforme sem se dar a esse trabalho, sem cumprir essa tarefa em nós primeiro. Então, a nossa conversa de hoje era refugia-te em paz. Vamos fazer esse exercício essa semana, fazer um refúgio, uma meditação e adotar isso como prática na vida. Jesus fazia isso e fazia muito bem. O resultado, olha aí, são os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou. A gente vai ficando por aqui, desejando a você um feliz ano novo, que você tenha em casa paz, tranquilidade, serenidade, amor, prosperidade sim, porque todos precisam, e um sentimento de igualdade completamente novo, para que a gente entenda que todos nós fazemos parte de uma mesma irmandade chamada humanidade. Até logo!